Muito bem. O próximo convidado chama-se José Mota. José, ao palco. José Mota é docente da Universidade de Aveiro. E face aos cenários, isto é uma maravilha termos pessoas que fazem trabalho por nós, pode ficar, ok? Pode ficar já aí e muito obrigado. É docente da Universidade de Aveiro e, acima de tudo, vem-nos contar uma narrativa muito própria relativamente àquilo que está a acontecer na nossa comunidade. As crises climatéricas, as crises sociais, as crises de saúde, o impacto que tem realmente no nosso urbanismo e de que forma é que realmente nós conseguimos resolver e quais as soluções que neste momento estão elegíveis para responder a estes problemas, tornando-os em oportunidades. Caros colegas, caros amigos, José Mota. Exatamente. E não sei se é da sua família, se não, é um bocadinho familiar, não é? Somos primos próximos. Já nos encontramos, que eu vou lá atrás meter as joelheiras agora. Obrigado antes de mais. Boa tarde. Boa tarde a todos. Dizer que será, em primeiro lugar, agradecer ao Pedro Mortágua o convite, dar os parabéns por esta notável façanha de juntar tantos municípios, cumprimentar o meu colega Pedro Silva e dizer que ele me facilitou muito a vida, portanto vou reduzir a metade daquilo que eu tinha para dizer, porque ele já o disse, mas sobretudo venho-vos trazer se calhar mais do que transmitir mais ideias, mais conceitos, vou deixar-vos algumas dúvidas, vou trazer-vos dúvidas, preocupações, que têm a ver com uma pergunta simples: porquê é que tudo o que o Pedro disse antes de mim, sendo tão óbvio, tão necessário, tão urgente, não é feito? Porque eu acho que é essa a grande questão. Não é? O que é que está a falhar? Não é? Nós somos pessoas inteligentes, temos municípios tão bem preparados tecnicamente, nunca tivemos como hoje, temos autarcas conscientes e com vontade de fazer coisas, precisamos urgentemente de colocar em prática. Porque é que não o fazemos? Não é? O que é que está a falhar? Onde é que nós estamos a ser pouco inteligentes na forma como colocamos na prática aquilo que são a dar uma forma, as dúvidas e os anseios que tanto temos vindo a fazer. E minha tese é que esta questão da mudança é muito mais difícil fazer do que dizer, não é? E, portanto, temos dificuldade em colocar na prática e mudar, não é? Se vocês imaginarem na vossa vida cotidiana, no vosso último ano, que mudanças fizeram? Pequenas mudanças. Se calhar a grande oportunidade que a pandemia nos fez foi obrigar-nos a fazer as mudanças que nós há muito tempo dizíamos que íamos fazer, não é? Do comprar local, não é? Comprar no comércio local, naquilo que eram o passar a conhecer os territórios de lazer à volta das nossas casas, porque não podíamos ir no jardim ao pé da minha casa. As pessoas passaram a fazer piqueniques, nunca tinha visto fazer piqueniques e passámos a fazê-lo. E, portanto, houve um impulso para a mudança, mas aquilo que rapidamente se percebeu, depois da pandemia passar, pelo menos da fase mais grave, é que rapidamente estamos a regressar aos hábitos antigos. Não é? E, portanto, a provocação que eu vos trago é um bocadinho como é que podemos preparar esta mudança. E a minha proposta, pegando nas palavras do apresentador, o meu desafio é: vamos experimentar a mudança. Vamos ver como é que ela pode ser replicada em escala mais larga. E, portanto, dizer que, mais uma vez, estamos a viver um momento de enorme oportunidade. E eu não falo da pandemia, nem da crise energética que a guerra na Ucrânia nos está a provocar, nem da crise de saúde pública que estamos a gerir, nem do facto de termos um novo governo com um novo ministro na tutela, mas dá uma forma, a oportunidade de todas estas crises nos obrigarem a ver como é que podemos mudar. Mas ter a consciência, e temos que aprender porque é que não estamos a mudar quando tantas coisas já fizemos. Eu tenho aqui alguns dos registros de promessas adiadas. Não é? Lembro-me que há
há uns 13, 14 anos, começou a fazer um projeto muito interessante da mobilidade sustentável, que também mobilizou muitos municípios, uma rede igual à do Pedro, e que a ideia era a mobilidade sustentável, liderada pela Agência Portuguesa do Ambiente. Não sei se algum dos municípios que aqui está presente participou, e era nessa altura que a mudança ia ocorrer. Uns anos depois, o Governo teve a primeira estratégia do Ciclando, e nessa altura é que ia ser a grande oportunidade. Havia uma estratégia nacional, pela primeira vez, para colocar os portugueses a andar de bicicleta. Depois surgiu o UBAIC, as universidades e as cidades universitárias tiveram a oportunidade de criar estes programas, um programa muito importante, que contou com o apoio da indústria, mas eventualmente não teve ainda o impacto desejado, mas que pelo menos colocou os jovens estudantes universitários e alguns docentes que andavam de automóvel a experimentar um novo uso, um novo modo de transporte. E, finalmente, a primeira estratégia não resultou, então temos uma segunda estratégia. E o paradoxo é uma segunda estratégia para a promoção da mobilidade ativa ciclável. E vamos começar a perceber, então, mas por que raio é que estas medidas não funcionam? E aqui começamos a tentar, se calhar, perceber onde é que nós não estamos a ser suficientemente assertivos. E começamos a perceber que esta estratégia propõe para 10 anos passarmos da base do país que tem a taxa de utilização da bicicleta mais baixa da Europa para a média europeia. Isto significa não passar dos 30 mil utilizadores diários da bicicleta para 400 mil pessoas a andar de bicicleta. Para terem uma noção do que é que isto representa, estamos a falar de que todos os cidadãos de Lisboa, do Porto, de Sintra e de Odivelas teriam que passar a usar a bicicleta em vez do automóvel. Portanto, estamos a falar de uma estratégia com uma ambição absolutamente avassaladora. Qual é o problema? É que as nossas palavras não batem com os nossos atos. O que significa que os meios financeiros de política pública que deveriam suportar estas estratégias não existem. E, portanto, não estamos a assistir àquilo que devia ser uma estratégia de repensar a cidade, naquela escala holística que o Pedro Silva referiu, para, de alguma forma, poder dar visibilidade, dar corpo a esta mudança desejada. Portanto, não o estamos a fazer. Mas gostamos muito, somos muito vaidosos, não é? Gostamos muito de dizer que somos o país que mais bicicletas produz na Europa. Isso é verdade. Mas esta indústria que é tão valorizada no contexto europeu é a indústria que também devia estar comprometida para ajudar os municípios portugueses, para ajudar as organizações da promoção da mobilidade urbana ativa a fazerem esta transformação. E temos mais dificuldade em encontrar esse suporte. Gostamos de valorizarmos e vangloriarmos-nos como o primeiro produtor europeu de bicicletas, mas devíamos ter vergonha de ser o último país utilizador da bicicleta. E, portanto, mais uma vez, estamos a falhar. E, naturalmente, a ambição de mudança é enorme. Os dados dizem que somos 0,5%. O Governo tem esta ambição que, na verdade, não bate com a realidade. E o problema é que esta realidade é uma realidade preocupante, e o Pedro, não vou deter muito sobre isto, o Pedro já o referiu. Nós temos hoje, em 20 anos, o número de automóveis duplicou, temos mais de 4 milhões, agora os números são 5 milhões e aproximadamente dos 6 milhões de carros. E isto acontece e mostra uma realidade que nós esquecemos, é que uma nova narrativa, a narrativa da mobilidade, da qualidade do espaço público apresentada, tem uma contranarrativa, que é a contranarrativa da realidade existente. E os impostos que aquilo que é a indústria automóvel produzem têm um enormíssimo peso na nossa economia, nos nossos impostos. E que têm não só um poder no próprio Estado, não é? Para perceberem que 15% a 20% dos impostos diretos vêm do setor automóvel, que naturalmente tem um enorme poder de sedução para manter um determinado padrão de mobilidade. Portanto, aquelas imagens bonitas da cidade desejada é uma cidade impossível enquanto tivermos uma cidade que aquilo que é a sua fruição é feita através do automóvel privado, que tem um poder de transformação e de divulgação da sua imagem, é o maior anunciante da televisão, nos jornais e na maior parte dos meios de comunicação social. Isto tem consequências graves.
as consequências graves do ponto de vista da nossa saúde, da saúde dos nossos, dos vossos filhos, que são hoje os mais obesos ou com mais peso da Europa. E quem vem da área do desporto é sensível, certamente, a este problema, que nós temos que promover a mobilidade ativa, também porque isto faz bem à saúde dos nossos filhos, e isto faz bem à saúde da nossa economia e das nossas finanças públicas, e não é por acaso que há ministérios da saúde, como o Pedro disse, a receitar a atividade física e a pagar a atividade física. Há ministérios, o Ministério da Saúde na França e na Bélgica financia a utilização da bicicleta, do uso da bicicleta por quilómetro. E, portanto, significa que compreende o impacto a médio e longo prazo. Mas os problemas são graves também do ponto de vista das alterações climáticas, o aquecimento global, das emissões de CO2 que temos obrigação de reduzir e não estamos a fazer tanto quanto devido. E o problema não é o custo só daquilo que é para o ambiente, o custo da mortalidade associada à utilização do automóvel. E, curiosamente, quando eventualmente, não sei se tem essa percepção, a maior parte da mortalidade acontece no centro das nossas cidades. Não é nas autoestradas, onde a velocidade são os 120, 140 ou mais. É nos centros das cidades que muita desta mortalidade ocorre e por desleixo, por descuido, velocidade excessiva, infraestrutura desadequada e outras razões. A Covid trouxe-nos uma esperança, que é estranho dizer isto, mas trouxe uma esperança porque nos obrigou a mudar os nossos hábitos de deslocação. Um inquérito feito durante a pandemia às pessoas que faziam a deslocação para o trabalho, perguntou quem tinha mais saudades de ir para o trabalho no modo de transporte que utilizava. E se virem no inquérito, quem tinha mais saudades eram quem ia a pé e de bicicleta. Portanto, a qualidade associada a um transporte ativo tem um impacto na qualidade de vida e na felicidade das pessoas. E houve municípios que perceberam a necessidade de acelerar. A Ana Hidalgo, em Paris, fê-lo. Governos de vários países europeus e não europeus, como o Reino Unido, também o fez, financiou aquilo que era a mobilidade em bicicleta, ciclovias, deu apoio financeiro vários, houve várias medidas de criação de áreas de coexistência, o espaço público alargado, passeios alargados, restrições de circulação em algumas ruas, neste caso de Barcelona, infraestruturas pop-up, em Paris também, a sua colocação, e isto deu a oportunidade à emergência de uma nova narrativa. E a narrativa não era só da mobilidade, não era só a bicicleta, não era só o transporte coletivo, era um modelo de cidade que tinha que ser repensado. E o Carlos Moreno, introduz um conceito que não é novo, cidade de proximidade, os 15 minutos, como é referida, é a cidade pensada há 100 anos atrás das unidades de vizinhança. Não, muitos de vós vivem certamente em bairros onde estas funções de proximidade existem, ainda que não seja o modelo que hoje desenvolvemos e promovemos. Mas aquilo que o Moreno nos chama a atenção não é propriamente este modelo em particular, é a necessidade de pensar a cidade como um todo e não à peça por atividades. Naturalmente, nós estamos sempre mais lentos a reagir, não é? Temos menos ambição, menos arrojo. E isto, ao nível governativo, confesso que deixa alguma tristeza. A MUB e a Abimota chamaram a atenção, esta era a oportunidade de acelerar as medidas, de haver apoios mais significativos, de haver também algumas restrições do ponto de vista da utilização do automóvel. Portanto, tinha que ser clara o sinal. Quando os sinais não são claros, a reação dos cidadãos não é consequente. Foram feitas experiências, que o Pedro também há bocadinho mostrou, de áreas de urbanismo, de áreas de pedonais temporárias, ciclovias que deram, por exemplo, uma grande discussão na campanha eleitoral em Lisboa, mas que, na verdade, procuraram reagir à necessidade de prevenir um risco enormíssimo que era a perda de utilização dos transportes coletivos com receio por causa da Covid e que aquilo que era o investimento, por exemplo, na política dos passos, tivesse como consequência o regresso ao automóvel. E, portanto, estas medidas foram importantes, mas passada a pandemia, ou pelo menos estranhamente a pandemia deixou de estar na agenda mediática, mas passado pelo menos aquilo que era a grande preocupação com a pandemia, compreendendo que o mediatismo tem sempre um grande tema e a guerra na Ucrânia é naturalmente muito preocupante,
mas dizendo que, passada a pandemia, ou o susto da pandemia, se calhar devíamos discutir o que é que se aprendeu com estes 2 anos em que tivemos que mudar os nossos hábitos. O que é que experimentámos fazer diferente nas nossas deslocações, no consumo, no lazer, na vida também, no nosso espaço? Que modelos experimentámos também de reforço das relações de vizinhança, a solidariedade que existiu, a inovação social que houve, seja no apoio aos idosos, seja na logística, da micrologística urbana. Vejam o quão explodiu as entregas ao domicílio, naturalmente não organizadas, não planeadas. Temos não sei quantos operadores a fazer um serviço que, se articulado, teria uma eficácia muito maior. E por isso a pergunta que vos deixo é se não poderíamos tirar partido deste conhecimento e organizá-lo, estruturá-lo, torná-lo útil para os vossos municípios. E de alguma forma, como é que poderíamos aproveitar, tirar partido dele para apoiar a mudança? E aqui regresso à ideia de aprender a mudança, e aprender a mudança através da experimentação. Nós sabemos que em muitos outros domínios nós estamos a criar laboratórios da mobilidade descarbonizada, laboratórios cívicos, alguns deles aqui bem próximo, em Aveiro, onde, de alguma forma, partilhamos conhecimento e ajudamos e construímos com os cidadãos, não para os cidadãos, com os cidadãos, essas transformações. Valongo está aqui, não sei se está aqui, mas estava aqui há bocadinho, que acabou de ganhar o Prémio Europeu da Mobilidade, Greenwich Mobility, não é? Como é que se chama o prémio? Não sabem, não têm conhecimento, mas Valongo acabou de ganhar um Prémio Europeu ligado à mobilidade, à Semana Europeia da Mobilidade, e de alguma forma Valongo também tem sido um caso destes espaços de experimentação, de colaboração com os cidadãos, onde eles constroem essas transformações. E de alguma forma capacitam-se para serem protagonistas e não para serem os tais destinatários que aqui refiro. E, portanto, a ideia é como é que nós, aproveitando este conhecimento, este saber fazer com as pessoas e aproveitando o momento crítico que estamos a viver, se nós não aproveitarmos este momento para acelerar a mudança, para experimentar, para testar, criando plataformas onde o conhecimento do que se faz possa ser feito e, sobretudo, acentuando a ideia de fazer micro-iniciativas, ações piloto, que nos permitam testar aquilo que são as deslocações que fazemos, que permita testar as relações também de partilha de espaços, no fundo de repensar o espaço público, os edifícios coletivos, porque é que as escolas estão fechadas ao fim de semana e não têm um uso social? Porque é que os edifícios devolutos, esta semana foi publicada uma lista de milhares de edifícios públicos devolutos que existem nas nossas cidades sem função. Portanto, como é que conseguimos repensar estes saberes, estas experiências, estes recursos e combiná-los para ajudar a construir a narrativa, a contranarrativa que o Pedro há bocadinho aqui deixou. E, no fundo, é esta mensagem que eu vos deixo. É que nós temos que experimentar este futuro, não com grandes ambições, porque já vimos aquilo que nos mostram, as grandes ambições, depois elas são enorme frustração, porque o resultado, na prática, não é o desejado. Mas como é que podemos ajudar a construir, passo a passo, nos nossos bairros, nas nossas freguesias, nas nossas cidades, exemplos daquilo que nós gostaríamos que fosse o futuro. De uma forma, se calhar, mais comedida, menos ambiciosa, não é? Com menos parangonas nos jornais, mas certamente mais sólida e mais consistente. E eu termino com uma ideia que surgiu ontem, num encontro do 5º Encontro Nacional de Grupos Promotores da Mobilidade Urbana, que junta as várias organizações, e surgiu uma ideia simples, que é a criação de um Urban Mobility Buddy. O inglesismo é propositado porque o conceito pode ser global, que é, no fundo, encontrar um mediador de mobilidade urbana. E aqui centro-me na perspectiva da mobilidade urbana, que é uma particularmente importante, que era encontrar alguém, uma figura, um técnico, um especialista, ou alguém que fosse formado para esta função, que ajudasse os cidadãos, as famílias e as organizações a tomar melhores decisões sobre a sua mobilidade cotidiana. Existe a figura do Bike Buddy, não sei, o João Vidal está aqui, que é um enorme ativista do uso da bicicleta, e o Bike Buddy acompanha uma pessoa que quer começar a andar de bicicleta e que tem receio.
No fundo, a figura é o mesmo, é uma pessoa, um especialista, um técnico, passa a construir com estes cidadãos, com estas organizações, um plano individual de mobilidade alternativo ao que existe, que é naturalmente muito baseado na motorização, no uso do automóvel. E a sugestão é mostrar como é possível alterar. Agora, o passo é que não é alterar do carro para a bicicleta, como se calhar desejamos, mas é do carro para o transporte coletivo, ou do carro para o andar a pé com o transporte coletivo, ou o andar a pé com a bicicleta em vez do carro. Portanto, é construir uma solução gradual, uma solução que seja mais eficaz e, sobretudo, mais razoável, mais ao encontro daquilo que é a capacidade de mudar e, sobretudo, vencendo alguma dessa resistência. Mas este buddy faz mais do que isto. Não só constrói o plano, como ajuda este cidadão ou esta família a experimentar essa mudança. Vai com ele no transporte coletivo, se for preciso. Vai com ele de bicicleta. Vai com ele, no fundo, testar aquela solução, aquele plano, para que ela possa, de alguma forma, ajudar a suprir alguma dificuldade, algum receio que possa existir. E esta é uma ideia muito simples, não tem nada de extraordinário, mas é uma ideia que acentua e assinala aquilo que é mais difícil na nossa mudança, nas mudanças dos nossos comportamentos, que é o receio daquilo que é o desconhecido. E se nós tivermos a capacidade, na nossa vida, conseguimos identificar esses pontos frágeis, de os preparar, de os experimentar, vamos depois, não digo que vamos mudar os nossos comportamentos, mas vamos possuir um recurso fundamental, que é o conhecimento experimentado daquilo que são as dificuldades, daquilo que são as vantagens, que eventualmente podemos não utilizar no imediato, mas que ficamos com ele como um ativo que pode ser mobilizado para o futuro. Muito obrigado. Olá, José, muito obrigado. Eu fiquei tão entusiasmado com esta comunicação que eu já me transformei num bike buddy. Se alguém quiser eventualmente estar comigo... Não, que isto não é só chegar aqui e mandar uma boca para o ar e está tudo dito, não é? Não sei se alguém quiser contar comigo, eu posso ir ao pão também e beber copos, se quiserem. Se não tiverem companhia, estejam à vontade, podem-me contactar, 96-613-7577. O José também faz parte da mesma equipa. Aliás, nós vamos constituir a associação, o José é o presidente, eu vou ser um vogal porque não tenho jeito para absolutamente nada. Portanto, José, qual delas vai querer? Eu preferi uma azul, mas não havendo uma azul clara, uma azul... Mas pode ser uma qualquer, eu aí estou... Uma qualquer. Muito bem. Uma salva de palmas, José, muito obrigado. Mas antes disso, não podia deixar de o fazer. Este conceito de bike buddy é muito interessante, não só bike buddy, mas quase diria o city buddy. O que é que nós poderíamos fazer e de que forma é que a sociedade poderia alavancar, qual o primeiro passo para podermos intervir numa ação comportamental, de modulação social, para que possamos introduzir algumas destas variáveis bastante interessantes? Bem, estas são sempre perguntas que demorariam mais tempo e mais estudo. Mas, se calhar, a sugestão que deixo é um bocadinho quem é que está disposto a experimentar esta mudança? Quem é que vocês conhecem que possa, eventualmente, estar interessado em olhar para aquilo que é o seu cotidiano de mobilidade e dizer assim, eu estaria disponível para ver uma alternativa, não é? Para olhar para a minha vida e buscar os filhos, ir às compras, ir ao trabalho, no fundo, a organização da nossa vida e na nossa mobilidade cotidiana, e como é que eu estaria disponível para estudar, nem que fosse um dia por semana, uma alternativa. E, portanto, depois construir com alguém que perceba na área da mobilidade, e, portanto, é muito importante a capacitação técnica seja feita por municípios, por associações ligadas à área da promoção da mobilidade ativa ou por empresas de transporte. No fundo, também precisamos de formar estes técnicos que possam, no fundo, fazer a assessoria, o aconselhamento e depois, sobretudo, experimentar. Eu acho que nós temos uma coisa que é muito barata, que é experimentar, fazer uma vez e depois avaliar o resultado e depois decidir se
queremos continuar a fazer. Quem sabe mudança, chamar a não? escola a participar ativamente neste modelo. José, muito obrigado. Bem-aja, mais uma salva de palmas.